semana, canal A Cor do Dinheiro, programa matinal A Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias de manhã nós estamos aqui para debater a atualidade política e económica nacional, sobretudo nacional. Bom, dia 6 de setembro do ano da graça 2021 e antes de irmos ao programa de hoje quero fazer aqui alguns alertas. Primeiro, o Think Tank desta semana, que costuma ser à terça-feira, como sabe, em princípio não irá para o ar amanhã. Razão, eu e o Jorge Marrão estaremos fora de Lisboa e com muita probabilidade numa zona onde a cobertura é péssima. E, portanto, não será possível, em princípio, mas eu vou confirmar isto amanhã, realizar o Think Tank. Segundo, hoje é dia D. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, onde se analisa o país à direita. Como sabe, temos um painel de 4 comentadores. Hoje vão estar connosco o Miguel Morgado e o Rui Ramos. Vai ser logo às 21 horas. Terceiro alerta, disclosure, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no site, na saída, pode escrever lá Camilo, no cupom promocional, e tem um desconto de 10% em tudo o que comprar. Fora aquelas que são as promoções semanais, a desta semana, daqui a pouco, estará disponível aqui também no final do programa. Bom, agora sim, vamos à edição de hoje. E eu, há dias, tive aqui uma sugestão de um espectador que dizia assim, olha, você já deixou uma série de temas para trás, de semanas anteriores. Alguns deles são relevantes. E houve uma espectadora muito chateada comigo que me disse que eu tinha esquecido de dizer que aquelas histórias das promoções no IRS e no Abono de Família que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou e que voltou a repisar este fim de semana, já tinham sido propostas pelo PST. Eu fui verificar e, de facto, tem razão. Eu estava a pensar fazer isto amanhã. Vamos ver. Depende sempre da atualidade, não é? Que vão surgindo coisas novas em cima de coisas novas e, portanto, nós não podemos perder a atualidade. E este programa também não pode ter mais do que 20 minutos. Ora, o que é que eu vou tentar fazer amanhã? Pelo menos uma parte do programa vou tentar cobrir algumas das coisas que já vêm de semanas anteriores e continuam a ter relevância para o país. Ora, vamos lá então ao período antes da ordem do dia e vamos começar por... Deixa-me lá ver... tinha aqui estava a ver que estávamos com problemas de som, felizmente não estamos. Vamos começar com aquilo que se passou ontem num jogo do apuramento para o Mundial entre o Brasil e a Argentina. As autoridades brasileiras lembraram-se de interromper um jogo que tinha começado há 5 minutos para dizer que ia levar 3 jogadores argentinos que não tinham feito declarações sobre onde é que tinham estado, nomeadamente a Inglaterra, e, portanto, aquilo que é a quarentena que deviam ter feito. Bom, é impressionante a atrapalhada que as autoridades de saúde brasileiras montaram à volta disto. Primeiro, a Argentina e os seus jogadores estavam no Brasil há 3 dias. As autoridades brasileiras sabiam do facto. E como é que esperam que um jogo comece para poderem fazer o que fizeram? Isto, além de ser uma atrapalhada, é uma falta de vergonha monumental. O que só mostra que há autoridades que abusam da autoridade que têm. Vamos ver o que é que a FIFA vai dizer sobre isto. E eu espero que haja mão pesada. Ponto seguinte. Hoje o período de ordem do dia é mesmo curtinho. E já vai perceber porquê. A atrapalhada do e-voucher, que continua. Bem, eu estava a abrir o Jornal de Negócios hoje e o meu jornal, faço aqui o disclosure e quando eu vou-lhe mostrar já aqui a manchete que é para não haver dúvidas. Aqui está, Jornais de Economia. E o Jornal de Negócios diz assim que a aplicação do e-voucher, deixe-me lá só pegar nisto, não quero falhar. Onde é que está? Bom, a integração dos bancos atrasa a aplicação do e-voucher. Então, o que é que se passa? Esta aplicação móvel, que devia estar já preparada para os comerciantes a poderem aplicar, comerciantes e consumidores, já devia estar disponível desde o dia 1 de setembro. Nós, como você ouviu no início do programa, vamos no dia 6. E essa aplicação não está disponível. Vamos ver se a gente se entende, que é para você perceber aquilo que é o melhor
o expoente máximo deste governo, que é o marketing. O e-voucher foi anunciado no ano passado. O Ministério das Finanças acordou para o assunto em maio deste ano. Ok? Bom, não havia aplicação. Quando houve aplicação e acordo com o operador que ia fazer isto, os bancos disseram, bom, se é assim não aderimos. Porque aquilo era preciso era uma série de burocracia pelo meio. Segundo, de repente as autoridades acordaram em julho quando perceberam que aquilo estava a correr mal. Depois os bancos vieram dizer que não aderiam àquilo. Depois a empresa responsável por isto, que é a SaltPay, lá veio arranjar uma solução, não sei das quantas. Há dias o governo veio dizer que afinal os bancos iam reter os valores, que depois seriam descontados às pessoas. Uma coisa inacreditável. Bem, agora estamos na situação em que diz o governo, isto é o Gabinete do Sr. Ministro das Finanças, que o alargamento do programa às instituições bancárias que irão fazer os reembolsos aos consumidores sem descontos, está a exigir adaptações técnicas. Primeira pergunta. Só agora é que acordaram para o assunto? Não. Sabe qual é o problema? Isto é tudo mal pensado. É feito em cima do joelho. E eu vou-lhe explicar. O e-voucher nunca fez parte das prioridades do governo. Por isso é que foi lançado o ano passado e só está agora a ser operacionalizado. Mas o e-voucher não dá jeito nenhum às contas públicas. Eu vou refazer. O e-voucher não dá jeito nenhum à receita fiscal de que o governo precisa para governar o orçamento, percebe? São 200 milhões que o senhor secretário de Estado dos Impostos, que não tem outro nome, já tinha vindo dizer que se calhar aumento. Ele está farto de saber que não vai aumentar porra nenhuma, percebe? Isto não dá jeito ao governo. É a receita que o governo deixa de receber. Percebe? Isto é uma vergonha. Isto é a imagem deste governo. Promete coisas e não cumpre. E quando cumpre, cumpre-as mal paridas. Percebe? Bom, seguindo para bingo. Terceiro ponto. Os debates das autárquicas. Houve espectadores que perguntaram nos últimos dias porque é que eu não tinha feito qualquer comentário aos debates já realizados sobre as eleições autárquicas. Eu vou explicar. Primeiro, eu não consigo ter 4 olhos, não é, e 4 ouvidos. Segundo, o que quer dizer o quê? Que eu não consigo estar atento a tudo aquilo que vai acontecendo da atualidade. Segundo, vi de facto alguns debates e fiquei... a ver aquela coisa que sou cheio de sono. Número 1. Noutros fiquei enojado, percebe? Tal a péssima qualidade das pessoas, a falta de preparação para os assuntos, a politiquice, o caciquismo e a idiotice também. Houve 2 que eu vi assim de relance, o de Lisboa e o do Porto. O de Lisboa não fiquei nada impressionado. Ou melhor, fiquei impressionado com aquilo que foi o oferecimento de João Ferreira a Fernando Medina. Porque deu para perceber, pela linguagem, pelas propostas, pelo body language, que Fernando Medina e João Ferreira já conversaram sobre o pós-26 de setembro. Percebe? Percebeu ou não? Isto faz lembrar aquilo que são os acordos do Dr. António Costa com Catarina Martins e Jerónimo Martins, as eleições de 2015. Bem, segundo debate, o do Porto. Fiquei impressionado com a falta de carisma do candidato do PSD. Fiquei horrorosamente surpreendido, porque já sabia que era mau, mas não sabia que era tão mau, o Tiago Barbosa Ribeiro. Já, de vez em quando trocávamos aqui uns mimos no Facebook, mas fiquei horrorizado. Aquela tentativa de ir buscar o tema da habitação, por exemplo, no Porto, para fazer dele bandeira eleitoral, quando o Tiago Barbosa Ribeiro sabe perfeitamente que isto é um assunto de governo central e, portanto, só pode apontar o dedo ao seu primeiro-ministro, foi uma coisa de bradar aos céus. E eu, como sabem, estou longe de ser um indefetível de Rui Moreira. Quanto a Rui Moreira, acho que é igual a ele próprio. Mas foi igual a ele próprio. Mas, enfim,
Como sabe, ainda vai haver alguns debates e hoje parece que vai também haver uma entrevista ao Sr. Primeiro-Ministro na TVI e, portanto, onde o tema das autárquicas vai ser seguramente abordado e nós devemos de voltar a este assunto. Só queria dizer mais uma coisa sobre isto que tem a ver com as... não, vamos deixar para a análise a festa do Avante, que ontem também houve a festa do Avante e há muita coisa a dizer sobre isso. Bom, então qual é o primeiro ponto da agenda de hoje, o mais importante? Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que em declarações ao Expresso disse esta frase enigmática. A minha análise é que ele não se recandidata. Marcelo estava-se a referir a António Costa, Primeiro-Ministro. Vamos somar a esta frase outra que foi dita por staff de Belém ao Jornal Público. Este foi o congresso da despedida. Bom, primeiro ponto. Marcelo, como Presidente, raramente fez de Marcelo comentador da TVI e de outros meios de comunicação social, ao longo dos últimos 20 anos. E a pergunta que se pode fazer é porquê é que Marcelo aparece agora com declarações sobre o futuro do Primeiro-Ministro? Que, além de ser uma coisa inaudita, é algo que dificilmente um Presidente da República devia fazer. Bom, há várias... Bom, só um segundo. Isso foi um desabafo, foi um deslize? Não foi. E a prova de que alguém do staff faz aquelas declarações ao público mostra que isto é uma coisa pensada, orquestrada e até planeada por Belém. Pergunta. Porquê é que Marcelo faz isto? É o síndrome de segundo mandato, estilo Mário Soares, de que nós conhecemos bem Mário Soares, que fez a vida negra a Cavaco Silva? Não. Pode ser um bocadinho, mas Marcelo não é Mário Soares. E Marcelo não é, como sabe, de luta direta. Marcelo é de picadinhas por trás. Punhais florentinos, não é? Sabe o que é um punhal florentino? Não sabe? Bem, então, o que é que está por trás da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa? E eu estou convencido que Marcelo quer acelerar a luta política de liderança dentro do Partido Socialista. A história não é nova, como sabe, já analisámos aqui várias vezes o assunto. António Costa não quer continuar Primeiro-Ministro. António Costa quer ir para fora à mínima oportunidade. E hoje, no dia D, vamos seguramente voltar a tocar neste assunto. Ora, o que é o ponto aqui? Marcelo já percebeu isto, como muita gente já percebeu isto, próxima do Primeiro-Ministro. A história dos nomeados, puxados para cima, Marta Temido, Mariana Vieira da Silva, como já lhe expliquei aqui, é uma estratégia de António Costa. Bom, isto tem riscos, também já falámos aqui. É cada ministro começar a tomar conta da sua área, dar alfinetadas a outros, o governo tornar-se menos eficiente e, mais grave do que isto, a perda da autoridade do Primeiro-Ministro. Eu já falei sobre isto, não vou tocar na questão. Bom, mas qual é o problema? Marcelo percebeu isto. E como percebeu que Costa está a tentar baralhar para dar de novo, isto é, está a baralhar para tentar beneficiar Fernando Medina na corrida, ou seja, odeia Pedro Nuno Santos, o que é que Marcelo está a fazer? Dizer assim, bom, se é assim, eu vou tramar. E vou meter aqui uma ferroada que vai contribuir para aquilo que é o acelerar da luta interna no Partido Socialista. Aliás, essa luta interna tem estado ao rubro, porque se nota claramente que Pedro Nuno Santos está incomodado e está, neste momento, a tentar mobilizar as hostes. Ora, eu julgo que é isto que está por trás da intervenção do Sr. Presidente da República. Isto tem alguma coisa de vingancinha? Não sei, provavelmente tem, que Marcelo não perdoa e, como você sabe, nos últimos meses, António Costa, que foi um bocado estúpido nessa matéria, tentou, aliás, o Primeiro-Ministro foi estúpido, a atitude foi estúpida, assim é que é para não vir dizer que estou a insultar o Primeiro-Ministro, uma atitude muito estúpida, veio tentar humilhar Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente na história do Tribunal Constitucional. Marcelo não costuma perdoar estas coisas. Aqui há uma pequena vingancinha, mas também há outra coisa, é que Marcelo já percebeu que vai haver uma mudança dentro do Partido Social Democrata. E isso é uma coisa que iremos falar amanhã com toda a segurança, ok? Bom, e depois amanhã perceberá porquê. Ora, e a questão agora é esta, é que Marcelo quer dar, é o seu amor pela direita? Não, mas Marcelo com aquilo pretende dar um novo ela à direita, porque uma coisa é Costa à frente do Partido Socialista, que é uma pessoa abrangente, inclusive apanha os setores moderados do PST, mas Pedro Nuno Santos não é.
Bom, você perguntar, Ana Catarina Mendes, a Mariana Vieira da Silva, a Marta Temido tem hipótese? Não tem hipótese de coisa nenhuma. Aquilo é tudo história, percebe? Aqui está entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos e, portanto, é essa a disputa que vai haver. Ora, o que está aqui em causa é Marcelo sabe que isto vai acontecer, quer acelerar essa mudança e mais, já imaginou que é sem Costa dentro do PS, ou então com o PS fragilizado e fraturado. O Primeiro-Ministro cometeu um erro de dar a entender que tem um tabu. Eu já expliquei isto aqui também. Já te expliquei isto várias vezes, já repeti aqui até a exaustão. Regressa a 1995, vês o disparate que Cavaco Silva fez sobre esta matéria. E, portanto, Marcelo quer acelerar a luta dentro do PS. Isto vai funcionar? Não sei, até porque, como vocês sabem, e como Vossas Excelências sabem, António Costa não é de se ficar, deve ter ficado puto da vida, como se diz no Brasil, e provavelmente Marcelo irá ter a resposta. Mas, enfim, vamos ver no que é que isto vai dar. Bom, ponto seguinte. A polémica sobre as novas escolas de medicina. E eu quero voltar a este assunto, porque na semana passada fui irónico quando comentei, só por ver a manchete, aquilo que era a entrevista do Sr. Ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, ao Diário de Notícias. Eu comentei aqui, não sei se houve gente que não percebeu a ironia, mas eu dizia na altura assim, bom, o Ministro anunciou a criação de 3 novas escolas de medicina em Aveiro, Vila Real e Évora. Bom, mas eu disse que ia ler a entrevista. E, de facto, houve espectadores que disseram assim, pá, você depois não voltou a falar no assunto, você leu a entrevista? Li. E o que é que você acha? Um aborto. E eu, que de facto não toquei nisto na quinta-feira e na sexta, é meu dever moral voltar ao assunto. E agora vai perceber porquê. Primeiro, a ideia de abrir 3 novas escolas de medicina acontece por mero eleitoralismo. Não há outra razão. Nós já temos várias escolas de medicina em Portugal. Temos Lisboa-Porto, temos Minho e temos Algarve. Repare, há o número clausus, o número fechado para a medicina, é muito restrito. Por isso é que as notas disparam. Faz sentido, na minha opinião? Não. Eu acho que era preciso formar mais médicos. Não é porque nós em Portugal temos poucos médicos. Não, nós estamos no país que tem mais médicos. Por 100 mil habitantes. A questão não é essa. A questão é, nós não precisamos de produzir só para nós. Podemos produzir para os outros, como nós importamos estudantes de outros países. A mesma coisa. O que nós temos de dar às pessoas é a capacidade de exercerem aquilo que é a sua vocação. Pessoas que querem ser médicas. Bom, mas para termos mais médicos, não precisamos ter mais faculdades de medicina. Isto é uma estupidez. Qual é o problema aqui? É que o Sr. Ministro quis dar uma eleitoralista. Ao falar, primeiro, mais cidades, está a ver, olha, as autárquicas, depois, mais tarde, das legislativas. Manuel Leitor não tem jeito nenhum para isto. Aliás, ele é um tonto numa série de questões. Já aqui comentei várias vezes. E, frequentemente, diz disparates e faz disparates. Este foi um deles. Mas o problema de Manuel Leitor é que nadou mesmo para fora de pé. E disse uma coisa impensável. Que era preciso, que o problema dos médicos de família em Portugal era o facto de a especialidade demorar muito tempo e, portanto, era preciso agilizar isto e comparou com outros países. Teve o azar de citar a Inglaterra. Aquilo é, das duas, ou uma mentira do ministro, a mim dizem-me que é sério, portanto eu vou acreditar que não foi, ou então foi uma tentativa de, vou dar aqui uns exemplos que é para a malta cair nesta história. Estas coisas têm sempre a perna curta. Porque é uma questão de ir ao Google e investigar, fazer 2 ou 3 chamadas. Hoje em dia com o WhatsApp é de borla. Antigamente custava muito dinheiro fazer chamadas internacionais, fazer umas chamadas, mas pior, os médicos ingleses ficaram a saber disto através dos seus colegas portugueses e vieram dizer assim, não, isto aqui não é uma coisa nada aligeirada. Dar a sensação que a medicina geral e familiar é uma coisa de uns broncositos, aqueles mais fraquitos que vão para a medicina, não estão para se chatear. Enganou-se. E o ministro levou sopa da grossa. Olha, a Mónica Fonseca, já falei aqui da Ordem dos Médicos, foi à televisão, deu-lhe forte e feio, outros médicos deram forte e feio, a Ordem dos Médicos pronunciou-se contra isto, eu sei que a Ordem dos Médicos é um lobby, mas enfim, pronunciou-se contra isto e pior do que isto, os médicos ingleses vieram desmontar a teoria e criticar o ministro. Bom, fica um conselho para o Manuel Leitor. Ganhe juízo. Quando quiser fazer números a António Costa, ele não é António Costa. António Costa faz frequentemente estes números, como vamos ver a seguir. O ministro de Ensino Superior não tem estaleca para fazer isto. Não vale a pena fazer isto, não sai. Entradas de leão, saídas de sendeiro, como lhe aconteceu esta semana. Bem, além de que foi uma botada enorme tentar dizer que desvalorizar a função de médicos de família. Eu sei que há falta de médicos de família em Portugal, mas sabe porquê, Sr. Ministro?
Porque vocês são incompetentes como gestores da coisa pública. O senhor, os seus colegas de governo, a Ministra da Saúde e o senhor Primeiro-Ministro são incompetentes. E é só isto que explica que neste momento haja menos portugueses cobertos por medicina geral e familiar do que havia em 2015. Percebe, Sr. Ministro? Vocês são incompetentes. Não vale a pena tapar o sol com a peneira. E sobre os médicos da medicina geral e familiar, havemos de falar um dia deste que eu vou explicar porque é que existem aqui com factos poucos médicos de família e porque é que os concursos abertos no Ministério da Saúde ficam desertos ou têm pouca adesão. Talvez o Manel Leitor deva estudar as coisas antes de vir fazer desembotados. Acho eu. Bom, a menos que queira fazer figura de parvo. Foi aquilo que fez. Bom, então vamos dar um salto à festa do Avante. Eu fiquei espantado. Normalmente a festa do Avante serve para grandes tiradas de Jerónimo, coisas épicas e não sei quantos. Pá, vi, olha, o Jerónimo, coitadinho, que ele era fofinho, foi fofinho para a direita. Quase não se chateou, não se atirou, não fez críticas de lesa majestade à direita. Número 1. Número 2, apontou as setinhas todas para o PS. Ai, não sei quantos, pá, vocês não fazem isto e não fazem aquilo, e os apoios aqui, e os apoios ali, e não sei quantos, e vocês do PS são iguais ao PSD e ao CDS. Ó Jerónimo, camarada, não, deixa-me tratá-lo por camarada. Camarada Jerónimo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sabe porquê? Aqueles rapazes que estavam à sua frente, alguns não pensam, ok? Eu sei. Há malta do PCP que vem de duas talas, alguns que vêm mesmo talas à frente e não pensam, ok? Eu aceito isso, camarada Jerónimo. Mas há os que pensam. Então imagine, se eu fosse militante do PCP e estivesse ali naquelas filas de militantes a dizer avante, camarada, avante, a dizer estas coisas, percebe? A primeira coisa que eu faria é assim, peraí, ó camarada, tu estás-me a dizer que o PS está encostado ao PSD e ao CDS. Então porquê é que nós estamos a dormir com eles? Percebe, camarada Jerónimo? Isto tem um limite. Eu volto a dizer, eu sei que a maltinha do PCP não costuma pensar. Aliás, foi instruída para não pensar. Mas caramba, isto é o mínimo que qualquer tipo tira disto, que é, espera aí, então se eles estão encostados, dormem com o PSD e o CDS, porquê é que nós dormimos com ele? Isto é uma promiscuidade absoluta. Está a ver? Bom, como o camarada Jerónimo mal falou de autárquicas ontem, eu vou-lhe dizer o que é que se passa. É que Jerónimo precisa disfarçar. O camarada Jerónimo já negociou com o camarada Costa aquilo que é as bases da aprovação do Orçamento de Estado para 2021. Eu já lhe tinha dado a entender isto nas últimas semanas. Neste momento perdi completamente as dúvidas, percebe? Isto está negociadito. O que é que ficou? Umas pontas soltas para os criados, para os pajens do Sr. Costa, que deve ser Ana Catarina mais o Cordeiro, vão negociar. E se calhar o Pedro Nuno Santos também. Mas o resto é fingimento. Ou seja, é a malta do PCP com a malta do PS devem olhar assim uns para os outros, para o que é que eu vou inventar agora, pá, que é para mostrar que estamos desconfortáveis. E de repente dizem uma, duas, três coisas, depois levam a voz e tal, não sei o quê. Bullshit. Está tudo negociado, ok? Deixa descansado. Não é por isto que não vamos ter orçamento em 2022. O problema do Dr. Costa é o outro. É que o espaço, a almofada para ceder ao PCP já encostou mesmo no limite, percebe? E não é apenas orçamental. É de reformas que Bruxelas não quer que sejam mexidas, nomeadamente a laboral. E Bruxelas já avisou o PM. Portanto, eu quero ver, eu pago para ver em 2022. Lá chegaremos. 2022. É por isso que o Costa está a pensar em pirar-se. Mas enfim. Vamos lá. Ao ponto último desta conversa de hoje, que é o que se passou com a entrevista de Paulo Rangel, que assumiu a sua homossexualidade. Vamos lá ser honestos. Toda a gente em meio mundo sabia qual era a opção sexual de Paulo Rangel. Nós estamos fartos de saber como jornalistas. E muita gente também está farta de saber. Pergunta. Era preciso Paulo Rangel fazer aquilo? Eu acho que não. Aliás, eu acho que vi muito entusiasmo nas televisões este fim de semana a fazer retrospectivas. Um Cefaz Chaves assumiu, a Ministra da Cultura também, depois foi o Adolfo Menino Mesquita Nunes, agora Paulo Rangel. Olha, eu sinceramente tive sempre muito respeito pelos meus amigos que são homossexuais, mulheres e homens.
Nem quero saber com quem eles dormem, o que é que fazem e como fazem. Não me interessa nada. Interessa-me que sejam seres humanos decentes e bons profissionais. Portanto, sinceramente, aquela entrevista, do ponto de vista de assumir a homossexualidade, não aqueceu nem arrefeceu. Porquê é que a entrevista surge? Porque Paulo Rangel está a preparar-se para outros voos. E porque Paulo Rangel andava a ser pressionado por alguns setores, alguns pares dentro do PST para assumir aquilo. Bem, vem daí algum mal a Paulo Rangel? Não. Pelo contrário, a forma como ele falou, cândida, honesta, transparente, a explicar aquilo tudo, só o favorece. Agora, o ponto de Rangel é que aquilo serve de trampolim para um outro salto. E esse salto, que nós percebemos claramente no fim de semana que está na sua cabeça, e há semanas que a gente sabe isto, porque pelo bzzz dentro do PST, percebe? Que chega aos ouvidos dos jornalistas todos, Paulo Rangel está-se a preparar para dar um salto. Quando é que o vai dar? Eu acho que só vai acontecer depois dos autárquicos. Se vocês se reparar, no fim de semana, quando os jornalistas acenderam o microfone a Paulo Rangel, não, agora o que me conta é os autárquicos mais. Como o presidente do partido disse, como o presidente do partido sugeriu, foi sempre como o presidente, para mostrar o que é fidelidade a Rui Rio. Mas não tenhamos dúvidas de uma coisa. Isto é a preparação do que vem aí. Já agora, vamos falar nisto também no dia D, logo às 21 horas. E só uma coisa, esteja atento. Porque nas próximas semanas vão mostrar como vai haver uma contagem de espingardas dentro do PST, porque eu não tenho a certeza que Paulo Rangel vai ficar sozinho nesta corrida, mas uma coisa é certa. Eu acho que o Rui Rio já era. Ok? Moral da história. Mas eu sobre isto hei de explicar amanhã. Porque é que eu acho que o Rui Rio não tem a mais pequena hipótese. Ele perdeu completamente nos últimos meses qualquer hipótese de dar a volta a este assunto. Bom, para terminar, fica a frase da semana. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, não é capaz de imprimir alterações estruturais que o país precisa. Quem diz isto é Jerónimo de Sousa. Repara uma coisa, é o parceiro do governo que diz que não acredita que o PRR vai funcionar. Eu sei que as reformas estruturais que o Jerónimo fala são diferentes daquelas que eu falo, mas repara uma coisa, o PS está sozinho nisto do PRR. E você vai perceber as consequências disto nos próximos tempos. Só mais um ponto. Não se esqueça de uma coisa. Viu o público de ontem sobre a história do PRR e o valor das obras e das dedicações? Havemos de voltar ao assunto. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Já abusei do tempo. Quero pedir desculpa. Quero lembrar que... só mais um ponto. Amanhã, a Cor do Dinheiro vai para o ar muito, mas muito cedo. Eu não gosto de deixar de fazer o programa. Não gosto de fazer o programa em diferido. Vai ser em direto. Muito provavelmente antes das 5 da manhã, porque depois eu, a partir de 2 horas mais tarde, a hora do programa, estou num sítio sem cobertura, estarei a trabalhar e, portanto, não poderei fazer o programa a essa hora. Quero agradecer a sua paciência, também quero pedir às pessoas que estão a ver, realmente as pessoas estão a regressar de férias já, e quero pedir às pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo no dia D.